Olá pessoal, eu sou a Thalita Ayala, sou fundadora da Decode Brasil. Sejam todos bem-vindos a esse podcast, que abordará como tema o aconselhamento genético na visão multiprofissional. É um tema sob constante discussão e debate entre profissionais de saúde que vislumbra trazer à comunidade a visão multiprofissional sobre esse processo. Declaramos que essa iniciativa busca promover o diálogo de forma transparente e ética, sem intenção de polemizar, mas sim de trazer à tona discussões pertinentes quanto à atuação de profissionais da saúde não graduados em medicina no contexto do aconselhamento genético. Pretendemos abordar os limites éticos e legais, as contribuições da atuação multiprofissional para a qualificação do cuidado ao paciente e promover discussão do escopo de atividade desses profissionais, sem sobreposição ou conflito com o ato médico. Aqui hoje, compondo essa discussão, contamos com a professora doutora Regina Celi Mingroni Neto, docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP São Paulo e coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Aconselhamento Genético e Genômica Humana de 2015 a 2019 e de 2021 até 2025. Atua em atividades de pesquisa e de aconselhamento genético junto ao Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP São Paulo. O professor Michel Naslavski, também professor do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, atua em atividades de pesquisa junto ao Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP São Paulo. E conosco também online a doutora Natália Campassi, enfermeira pela USP de Ribeirão Preto, especialista em genética e genômica, atua nas áreas de oncogenética, aconselhamento genético, comunicação familiar e prevenção de câncer, pós-graduação em terapia familiar e de casal pela Unifesp, enfermeira coordenadora de cuidados genômicos às famílias em genodermatose da Casa Santa Terezinha, São Paulo, e é cofundadora e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, pesquisadora de pós-doutorado do Instituto da Criança da FMUSP. Bom, todos apresentados, gostaria de começar, então, esse podcast trazendo o tema aqui, centro da nossa discussão, né? Então, recentemente, ganhou grande repercussão o posicionamento da Sociedade Brasileira de Genética Médica contra a iniciativa de implementação da residência multiprofissional em aconselhamento genético, uma iniciativa do Ministério da Saúde que encorajou os centros de genética a submeterem propostas de residência multiprofissional em aconselhamento genético à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. E eu queria começar esse podcast, então, perguntando para a professora Regina. Professora, poderia compartilhar aqui o que caracteriza uma residência multiprofissional e por que o aconselhamento genético demanda uma abordagem multiprofissional? Bom, sobre a residência multiprofissional, que foi o alvo da discussão, uma residência multiprofissional é uma residência, uma formação no nível de especialização voltada para profissionais da área da saúde, não graduados em medicina, que interagem, profissionais de diversas profissões que interagem na sua formação, e ela se caracteriza por uma alta carga horária, praticamente 60 horas semanais, divididos em grande parte em atividades consideradas de cenários práticos, participação em ambulatórios, reuniões clínicas e também uma carga de estudos teóricos. A residência multiprofissional, ela foi vista por comissões que discutiram isso no âmbito do Ministério da Saúde como uma excelente maneira de formar profissionais para atuar em aconselhamento genético, principalmente pelo seu caráter multiprofissional. E por que aconselhamento genético deve ser visto como uma atividade multiprofissional? Muito bem. Se a gente for ler, eu, por exemplo, vou me basear num artigo, definições mais recentes de aconselhamento genético, tem um artigo que eu gosto muito, que é de Resta e colaboradores de 2006, se define o aconselhamento genético como um processo que integra vários elementos, por exemplo, a interpretação da história familiar e de dados para se avaliar a chance de ocorrer ou de repetir uma doença genética numa família, fala em educação sobre hereditariedade, testes, manejo, prevenção
e pesquisa sobre doenças genéticas e fala em aconselhamento para promover escolhas informadas e adaptação ao risco de uma doença ou característica hereditária. É óbvio que no processo de aconselhamento genético é fundamental o diagnóstico clínico da doença genética e aspectos de prescrição de tratamentos que são médicos, mas existem nas definições mais recentes de aconselhamento genético uma valorização dos aspectos educativos, emocionais e psicológicos e sociais do processo. Ou seja, existem muitas coisas, muitas etapas do aconselhamento genético que estão focadas mais para a interação com o paciente do ponto de vista educativo, emocional, social, do que médico e clínico. Por isso que, em muitos países no mundo, se entende que um serviço de alta qualidade tem que prover um serviço serviço médico genético de alta qualidade, no que diz respeito a diagnóstico e tratamento, porém, uma assessoria ao paciente muito mais completa, que só se entende que vai ser feita por completo, com o apoio de outros profissionais de saúde que têm maior capacidade, digamos, de transmitir a informação de modo educativo, que tem melhor condição de oferecer suporte emocional num momento difícil, que tenha mais tempo para explicar questões de cunho pessoal, psicológico, até mesmo reprodutivo, que é uma realidade que na maior parte dos serviços é que o aspecto médico, a consulta médica, costuma dedicar pouco tempo para isso. E esse profissional com essa visão, que não é a visão necessariamente médica, ele acaba promovendo um vínculo com o paciente que às vezes pode se tornar até mais sólido e mais duradouro do que o médico, o geneticista clínico que está cuidando do processo. Então, é quase que um consenso na literatura que o aconselhamento genético mais completo e mais eficaz se faz por meio de uma formação de uma boa equipe multiprofissional. Muito bom. Eu acho que isso traz para a gente assim, algumas discussões que até me recordo em algumas aulas sobre aconselhamento genético, que muitos modelos internacionais falam que, assim, que para a gente fazer até a consulta pré-teste desse paciente, muitas vezes a gente vai precisar de mais de uma ou duas abordagens para uma coleta de um histórico familiar mais completo. Às vezes o paciente chega no consultório e ele não se recorda muito bem, ou ele não tem tanta informação sobre o histórico familiar. Então, muitas vezes, ele precisa retornar, coletar essas informações, voltar para uma nova consulta. Então, assim, acho que é uma perspectiva de deixar esse cenário um cenário muito mais completo e realmente voltado para o paciente, né? Às vezes, assim, com mais tempo, com mais tranquilidade, para uma coleta de informações que vão, de fato, auxiliar cada vez mais aí nessa abordagem, né? E aí estou pensando um pouco aqui também na sua trajetória, professor Michel, com, né, diversos projetos que, inclusive, estão em andamento. E eu queria, assim, saber um pouco de você. Como que você definiria, assim, para a comunidade hoje, de forma prática, a estruturação desse modelo multidisciplinar dentro do contexto de aconselhamento genético multidisciplinar? Bom, complementando aqui o que a professora Regina trouxe, eu acho que a gente tem, nesse momento, uma missão, né? Nós que trabalhamos, né, com genética, e aí eu digo toda a comunidade, né? Todos os profissionais, médicos, não médicos, biólogos, enfermeiros, profissionais, né, do âmbito econômico, das políticas públicas, da questão social, um desafio muito grande, que é levar essa tecnologia para o maior sistema universal de saúde do mundo, né, que é o SUS, no Brasil. O Brasil tem o maior sistema público universal de saúde. E aí temos 210, 220, talvez, milhões de habitantes, né, cobertos pelo sistema. Temos um problema de escala, naturalmente. Temos um problema de escala, temos muitos desafios. O SUS tem um orçamento, apesar de grande. Se você dividir o orçamento anual do SUS pelo número de usuários, é pequeno. Sim. Então, existe uma necessidade de se planejar racionalmente como será feita essas atividades
A genética ela traz uma perspectiva de redução de custos de uma forma geral, porque você antecipa, né? Você antecipa diagnósticos que nos métodos tradicionais, clínicos, laboratoriais, de imagem, costumam levar muito tempo. Isso, inclusive, né, tem sido discutido cada vez mais intensamente. E o problema da escala. Segundo, né, que a gente tem uma tecnologia como a genômica sendo, né, explorada por ciência, e ciência é de natureza multiprofissional. A ciência é feita por diversas pessoas de diversas formações e que entendem agora, e a professora Regina citou uma literatura consensual, global, de que há uma natureza multiprofissional por conta dos grandes desafios que é transmitir essa informação para os pacientes, para não pacientes, então para pessoas que são membros da família e que não têm qualquer tipo de queixa clínica, manifestação clínica, e para a população como um todo. Então, alguns países do mundo já estão, por exemplo, trazendo abordagens de triagem populacional, ou seja, grande escala de testes genéticos para, de alguma maneira, transformar essa informação em algo de valor para a saúde. Muito bem. Então, a estruturação em si, ela vem por primeiro, consenso do que é o aconselhamento genético em si e todas as suas etapas. Se há um consenso de que não é exclusivamente, né, o papel, a atividade clínica, ou seja, o olhar médico sobre a queixa do paciente ou daquela família, e depois de uma investigação, uma conduta sobre o que foi, né, investigado ali, também clínico, que são tarefas do médico, o médico treina para isso, todos os outros processos entre esse ponto e aquele ponto podem ser, né, feitos por profissionais devidamente treinados, compreendendo, né, a motivação e o objetivo, né, dessa tarefa chamada aconselhamento genético, pode ser feito por multiprofissionais. Então, não há, e isso é muito importante de ser dito, né, não há nessa discussão e polêmica qualquer tipo de posicionamento em que não médicos cubram essas atividades clínicas que são visivelmente, obviamente, né, do médico. A gente tem uma visão de que a estrutura do atendimento de aconselhamento genético ela é uma estrutura muito maior do que o olhar clínico, né, o olhar médico sobre o caso. Então, coisas como avaliação clínica, avaliação física do paciente, a elaboração da hipótese diagnóstica, não há dúvidas que a atuação do médico é chave, não sei se a gente pode até dizer exclusiva, mas é fundamental, é algo emitido por quem foi treinado para isso. Então, que outros papéis, né, a gente pode pensar no processo de aconselhamento genético? Se a hipótese diagnóstica vem, agora existe uma forma de investigar, e isso é talvez a grande mudança das últimas décadas, com um menor custo, que são os testes genéticos. Por exemplo, testes genéticos baseados em sequenciamento, um sequenciamento amplo, em que você interroga ali todos os genes, ou um conjunto grande de genes associados a determinadas doenças, ou mesmo um genoma completo. Esse teste, ele é fundamentalmente um processo laboratorial, né, e que vai ser exercido, em muitos casos, por profissionais não médicos, profissionais que fizeram um treinamento, que fizeram capacitação, que entendem o processo e vão lá na bancada a partir do material biológico do paciente, sangue, saliva, um tecido, uma biópsia, etc., e do biológico ao in silico, né, ao dado. Depois existe a etapa da análise. Então, a análise, né, laboratorial e agora a análise dos dados desses indivíduos
em posse das informações colhidas pelos outros profissionais, inclusive dos médicos que elaboraram a hipótese diagnóstica a partir da avaliação clínica, é uma atividade que também pode ser feita por outros profissionais de saúde e não apenas médicos. E aí, detalhe importante, ninguém está excluindo os médicos do processo. Né? Perfeito. A gente tem e conhece muitos profissionais da medicina que fazem a etapa inicial, a etapa clínica, e fazem análise, mas a gente conhece muito mais gente que a parte da análise é feita por não médicos. Muito bem. Então, nesse momento dessa análise, existe uma interpolação com os médicos, porque muitas vezes o achado, né, genômico do teste precisa ter uma complementação da análise clínica, e esse é o processo realizado pelos laboratórios sérios que fazem esse tipo de investigação. Volta para o médico, você viu tal coisa? Você acha que poderia ser compatível com tal outra hipótese alternativa? E essa conversa é essencial e torna a análise clínica, de fato, chave, mas é chave num complemento com a atividade da análise. Chegando a uma conclusão, né, um resultado final, esse resultado final, que se baseia em clínica e se baseia em teste genético, ele pode ser assinado pelos dois profissionais que fizeram essas análises, né? Só que agora a gente tem um relatório. Perfeito. E a gente tem uma consolidação daquela hipótese, e agora existe um processo de comunicação, de devolutiva, né, para os alvos dessa análise, dessa investigação. Um probando, né, um consulente, né, que pode não ter a doença, mas tem esse risco, tem um primo com a doença, tem um sobrinho, e chegaram, né, nesse processo, ou mesmo pessoas que entraram por um programa, né, um programa de triagem, triagem neonatal, uma triagem pré-concepcional, e que agora precisam ouvir esses resultados. E esse ato de comunicação, né, diante de um contexto pessoal, familiar, diante de uma conversa, um aprofundamento sobre a vida dessas pessoas, é uma comunicação que, na nossa visão, pode ser feita também por profissionais não médicos devidamente treinados e capacitados. Então, eu acho que a questão da estruturação, eu falei aqui um exemplo muito genérico de um processo que pode ser pormenorizado, né, ao longo dessas discussões coletivas. Eu acho que ele tem esse contexto de problemática, que é a escala. Temos muito mais demanda do que profissionais, nesse momento, capacitados. Então, se o SUS, de fato, vai trazer isso, a gente tem ali um desafio de atender todo mundo que precisa e, por isso, entender quais são os papéis de cada etapa e um consenso sobre o que é o processo de aconselhamento genético, que, na nossa visão, não é exclusivamente clínica, portanto, não é exclusivamente médica. Perfeito. Assim, eu acho que ouvir um pouco de tudo que você trouxe, acho que, inclusive, foi uma visão muito legal, traz para a gente assim, uma luz, né? Porque abre um momento para discussão dentro da comunidade sobre o que seria esses escopos que tanta gente tem discutido, né? O que cada profissional vai fazer ou não fazer. Eu acho que assim, nunca esteve em discussão que a realização de um exame físico, a realização do diagnóstico clínico, né, a elaboração dessa hipótese, ou, inclusive, como muito levantado pela comunidade, a questão prescritiva, né? E, assim, eu me pergunto muito, assim, quando eu vejo comentários, eu vejo as coisas tomando uma proporção muito grande, assim, até nas redes sociais, nas mídias, sobre prescrição, né? E eu fico me perguntando, gente, de onde está surgindo isso, assim? Prescrição, outros profissionais da saúde estão prescrevendo alguma coisa, dando alguma conduta clínica a partir dali, porque toda a minha experiência, assim, aí me coloco também na posição ali de aluna do programa também de aconselhamento genético da USP, eu vejo uma abordagem, assim, muito voltada para o multidisciplinar, com apoio médico ali, né, de mãos dadas a essa equipe multiprofissional, e a gente percebe nitidamente quais são os limites, né? Então, até aqui está dentro do meu limite. A partir daqui eu já não tenho mais ferramentas para seguir, né? E aí a gente faz essa interface. Então, eu sempre faço essa reflexão. Se existem outros profissionais da saúde hoje
fazendo diagnóstico clínico, prescrevendo ou dando condutas, isso não está certo, né? Então, assim, a gente precisa também ver medidas para a gente atuar com essas circunstâncias, mas particularmente dentro do meio que eu convivo e, né, e tenho aí, conheço muitas pessoas que atuam diretamente nessa área, eu desconheço, assim, na prática, profissionais que efetivamente dão esse tipo de conduta, né? Então, realmente foi muito legal. Eles existem. E É, eles existem. concordo. E eles existem e a gente precisa, de fato, ficar atento. A atividade da prescrição de uma conduta clínica, seja farmacêutica, seja não farmacêutica, do diagnóstico em si, ela é uma conduta do médico que avalia que está ali presente junto ao paciente. Todas as outras atividades, né, atividades de comunicação, de análise genômica, de colher o histórico familiar, de calcular o risco, é uma atividade multiprofissional. Você vai ter aquilo trabalhando juntos, né? Perfeito. Eu acho que é isso, trabalhando em equipes. Em equipes. E eu fico pensando assim também, né? Por exemplo, hoje você faz um teste genético, retorna uma variante patogênica em BRCA1, BRCA2. Existem protocolos, né, para se fazer aí medidas de vigilância, prevenção para esse paciente e protocolos estruturados, né, por organizações como o próprio NCCN, que vão ditar algumas condutas, né? Essas interfaces não estão no escopo do multiprofissional. Isso ali está dentro da linha de frente desse profissional médico que vai fazer esse direcionamento, né? Mas eu acho que essa comunicação é como se que eu acho assim, acho que o multiprofissional é algo que é conectado. E a gente tem visto as atuações dos outros profissionais como algo fragmentado e a gente não pode enxergar dessa forma, né? Então, e aí pegando o gancho, então, em relação a isso, a doutora Natália Campassi, ela é enfermeira, né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, doutora. Como que você define hoje o papel da enfermagem no aconselhamento genético dentro de uma equipe multidisciplinar? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, que é importante a gente discutir, que foi muito bem dito pela professora Regina, pelo professor Michel, essa questão do que é o aconselhamento genético, né? Quais são as partes. E eu acho que, vou pegar só um gancho aí que o professor Michel falou, que hoje a gente, por estar numa demanda muito grande de tecnologia em desenvolvimento, por uma demanda disso, começar a ter um acesso ao SUS, né? Que é o que a gente luta para ter os testes genéticos, tudo isso. Então, assim, eu vejo que a gente está num momento histórico, e é muito importante. Todo momento histórico, ele traz mudança. Se a gente pegar a raiz do aconselhamento genético, na década de 50, mais ou menos, né, a gente tinha o Sheldon Reed, que era um médico que começou a fazer aconselhamento genético. Só que com o tempo, ele foi percebendo que não dava só para dar diagnóstico e fazer percepções de risco, né? Não era só isso. Ele foi percebendo que era mais. E aí teve muita demanda, que entra a parte que é o artigo, né, que a professora Regina traz, é fundamental, falando das questões psicossociais. Tanto é que hoje a definição que eu gosto, né, do aconselhamento genético é a gente fazer a adaptação desse indivíduo a partir daquele diagnóstico, daquela realidade que ele vive. Então, como que a gente vai adaptar ele a viver num sistema de saúde público? Como a gente vai adaptar ele a viver a questão psicossocial, familiar e assim por diante? Então, na década lá de 60, já percebeu que isso era intenso. E aí surgiu os genetic counselors, os aconselhadores genéticos. E aí a gente vê que teve uma resposta lá do colégio da Sarah Lawrence, que foi formando os aconselhadores. Então, assim, que era traduzir genética para a vida, né? Então, eles queriam fazer uma coisa muito maior que isso. Só que a ideia que a gente tem aqui é muito melhor, eu vejo. Porque que acontece? A gente não quer fragmentar, deixar pessoas fazendo aconselhamento genético e médicos fazendo diagnóstico. Não, a gente quer trabalhar junto, né? A gente não consegue trabalhar separado. Só que a demanda é muito grande. A gente tem um SUS que é muito grande. Os Estados Unidos não têm um SUS, né? Não tinha isso na época. E hoje a gente precisa, como a professora Regina disse, de um tempo, de um processo onde a gente consegue é, estratificar e enraizar partes para dar acesso às pessoas que ficam sem diagnóstico, sem saber o que fazer. Às vezes tem um diagnóstico, mas não sabe para onde ir. E aí eu vou puxar o gancho da enfermagem com a sua pergunta. Hoje a enfermagem, né, dentro do aconselhamento genético, o que a gente tem feito muito é esse processo de acolhimento, de orientação e navegação, né? Que a gente tem isso muito bem claro. Então, a gente consegue navegar, né, dentro do aconselhamento genético, aquela
o indivíduo, né, o probando ou a família, num sistema e saber quais são os profissionais que ele também precisa ter por perto. Então, assim, quando a gente, né, eu vou pegar um exemplo meu, quando eu trabalho com crianças que têm doenças raras de pele, é óbvio que eu vou precisar do geneticista para a gente ter informações que ele vai trabalhar e ter os laudos, os diagnósticos, né? Mas a partir daí, aonde eu vou encontrar outras questões? Como eu vou fazer ele se adaptar no processo psicossocial dentro da família, né? Eu vou precisar da psicóloga, porque como a gente disse, a gente tem limites, né? Então a gente vai trabalhar em equipe multi. A enfermagem, ela faz todo esse processo de heredograma, né? A gente avalia a história familiar, faz as orientações, né, relacionadas às questões aí que podem estar relacionadas à família, para indicar aqueles familiares que precisariam passar em consulta, né, com o médico, para ele ver quais são a importância de um teste genético ali dentro, né? Então a gente vai trabalhar junto, a gente quer, na verdade, diminuir gargalos, né? Então a gente não, eu acho que, como o doutor Michel falou, a gente quer fazer com que todo mundo tenha acesso e que a gente consiga trabalhar todo mundo junto, mas pensando no benefício do paciente, né, das famílias. Então, eu penso que a gente, né, na enfermagem tem feito isso, a gente tem o escopo, a gente tem as nossas, né, o COFEM, as nossas diretrizes, desde 2000, que é recente, se for pensar, né, desde 2014, a gente tem uma resolução que regulamenta o aconselhamento genético. Aí depois a gente tem a resolução em 2018 que reconhece a especialidade. E a gente não está falando de fazer aconselhamento genético qualquer pessoa. São pessoas que estão com conhecimento, né, adequadas, capacitadas para isso. E a enfermagem entra muito nesse processo. A gente faz os exames físicos, a gente tem os diagnósticos de enfermagem, né, para fazer avaliação. Então a gente tem todo um processo aí dentro que, se trabalharmos todos juntos, eu acho que todo mundo sai ganhando, sabe? Então, eu queria pegar esse gancho e a gente está nesse momento histórico de quem sabe a gente consegue, assim como no exterior, outros lugares, mostrar essa importância do quanto a gente precisa estar em equipe multidisciplinar. Não segregar, a gente quer juntar, né? Que quem ganha sempre vai ser o paciente. Perfeito. Posso fazer um Com complemento? certeza. A fala da Natália, ela me lembrou, né, que quando a gente fala nesse processo em torno do paciente, da família, do consulente, da família, a gente pensa numa rede, né? Então, a rede próxima, que é a rede, né? Eu como um biólogo que trabalho com muita análise genética, eu estou ali pensando, o médico traz, então, a hipótese diagnóstica clínica, o analista, né, e manda o exame, pede o exame, prescreve o exame, o exame é feito por analistas e devolvido, né, para o médico discutir se esses resultados são compatíveis. A gente tem ali o momento do aconselhamento. E depois essa rede ela se amplifica, né, com multiprofissionais. Então eu tenho uma visão, por exemplo, que os próprios médicos vão indicar outros médicos especialistas, muitas vezes para atuar em determinadas né, séries sintomáticas ali que os pacientes podem precisar, e também outros profissionais, fisioterapeutas, odontólogos, né, os dentistas, nutricionistas, farmacêuticos, tem toda essa visão. Do lado da saúde mental, né, então a gente falou, psicólogos, psicoterapeutas que vão ali acolher esse contexto, né, e o lado social, né, a gente está falando aqui de terapeutas ocupacionais, a gente está falando de assistentes sociais que muitas vezes vão fazer essa conexão, né, do paciente, da família, com direitos, por exemplo, né, direitos sociais, pensando aqui até em advogados nesse braço. Então, é uma visão de rede, uma visão multiprofissional de rede. Eu acho que, assim, alguns pontos eu coloquei aqui para a gente discutir, e eu acho assim, por exemplo, eu me recordo que no momento da pandemia, o digital, por exemplo, foi algo que surgiu, né, e ficou. Hoje a gente, por exemplo, está aqui participando com a doutora Natália, ela remotamente, né, e contribuindo aqui para essa discussão. Durante a pandemia, a universidade não parou, por exemplo, porque a gente tinha esse recurso digital.
E eu fico pensando assim, que no contexto multidisciplinar, eu acho que é um caminho também que a gente não consegue retroceder. Ele existe. O que a gente precisa é entender de que forma a gente vai trabalhar em conjunto, né? Então, 2 exemplos aqui que me vieram à memória. Durante a minha experiência profissional, um caso me marcou bastante. Eu me lembro de um teste, um painel genético para câncer de mama, com resultado negativo, né? Então, a ausência de qualquer achado ali pertinente à lista de genes avaliados naquele teste. E o paciente retorna para o laboratório muito bravo, né? O que tinha acontecido com aquele teste? Que o teste tinha apenas uma única página, tá? Tinha ali a seção estrutural do teste, né? E só tinha ali, ausência de resultados, VUS, né? Não tem patogênicas, provavelmente patogênicas detectadas naquele exame. E o paciente assim, eu vou reclamar, eu vou levar isso daí para o Reclame Aqui, porque é inadmissível, eu paguei tão caro no teste, o meu teste voltou negativo, né? E aí eu, com toda a paciência do mundo, pensei assim, meu Deus, vamos lá, porque eu acho que aqui é uma forma assim da gente abraçar aquela situação, porque houve uma carência ali, a gente precisa entender aonde que foi essa carência. Então, assim, tinha um pedido ali para aquele paciente realizar aquele exame, esse paciente não foi orientado. O que esperar deste exame, né? Então, foi um ponto aqui que acho que conecta muito com o que a gente está trazendo. E o outro ponto que tem me chamado muita atenção também é que nós não vemos só médicos geneticistas solicitando exames genéticos. Eu acho que isso é de consenso de toda a comunidade. Nós temos muitas especialidades hoje solicitando o teste genético, né? E muitas vezes, aí um outro exemplo que inclusive aconteceu comigo recentemente, tinha uma variante, né, em heterozigose composta, isso foi liberado no laudo, né, com uma frase ali, heterozigose composta, e retornou questionando ali, né? Então, assim, nossa, o que é isso? Não está em heterozigose, não é homozigose? E aí, nesse momento, você pensa assim, bom, temos uma fragilidade conceitual importante, inclusive sobre como olhar para este exame, né? E eu fico pensando assim, ao solicitar um exame, pressupõe-se que a gente precisa das ferramentas para também olhar para esse exame e saber ali o que interpretar a partir dele para dar um direcionamento adequado para esse paciente, né? Então, eu vejo ali, nesses exemplos, uma magnitude de oportunidades que faz essa conexão do multidisciplinar. Eu acho que são campos muito férteis assim, para a gente trabalhar em conjunto, né? Para a gente trabalhar em conjunto, perdão. Então, nesse ponto, professora Regina, eu queria entender o seguinte. Acho que um ponto de dúvida e discussão, acho que nós... Gostaria de comentar a sua fala. Vamos lá. Eu acho que a sua fala, ela mostra claramente que existem etapas fundamentais do aconselhamento genético, que a gente chama aconselhamento genético pré-teste e aconselhamento genético pós-teste genético, tá? Então, o que aconteceu com o seu paciente bravo? No começo do processo, não deve ter havido um aconselhamento genético pré-teste que explicasse a ele por que o exame está sendo pedido, quais são as limitações do exame, em que situações ele poderia dar positivo, ele pode dar negativo, pode sim, com que probabilidade que ele pode ser negativo e o que significará se for dar positivo ou negativo. Então, a frustração do paciente, o paciente bravo, significa que não houve aconselhamento genético pré-teste adequado. Nós, lá no Genoma, já recebemos pacientes extremamente confusos com resultados de testes genômicos sofisticados e caros, para os quais eles desembolsaram recurso. No entanto, chegam com informações equivocadas, porque o profissional que solicitou o exame
não soube dar as orientações pós-teste ou interpretou erroneamente o resultado do teste. Então, é isso que é muito importante, que as etapas sejam completas para não gerar a frustração do seu paciente ou não gerar uma interpretação incorreta de resultados de testes genéticos. Por isso que a formação do profissional de saúde que vai se dedicar ao aconselhamento genético inclui diversas etapas, inclusive conhecimentos genéticos e genômicos profundos, para que ele também possa interpretar esse resultado e que ele possa eventualmente dissipar as dúvidas ou até mesmo desfazer conceitos errados que podem ter surgido ou na cabeça do paciente ou de outro profissional de saúde não treinado em genética possa ter incutido. Tá? Perfeito. Eu acho assim, e esse... Professora, e o que né, a senhora está trazendo é realmente o conceito do aconselhamento genético, né? Então, isso vai ficar muito bem claro, porque é um processo muito. E eu adoro essa palavra de processo, porque ele tem muitas etapas e não necessariamente ela vai ser linear, né? Então, a gente, como a Thalita até comentou, a gente precisa de mais consultas para explicar, para entender. Então, o que que acontece? Ele vai envolver as dimensões que são biomédicas, com certeza, mas também de comunicação, educacional. Então, aí cabe, né, na hora do aconselhamento, traduzir esse resultado, né, que a gente faz muito, explicar numa linguagem mais acessível. Quando a gente constrói o heredograma, explicar o porquê de construir, por que que a gente pergunta tanto histórico familiar, e aí, para entender, porque aí, se eu estou perguntando sobre a família, a gente vai fazendo processos de etapa para entender o porquê de pedir um teste genético, porque, né, entender a genética, porque não é fácil entender a genética, né? Os próprios profissionais de saúde têm muita dificuldade. Então a gente, e aí a partir daí consegue ter apoio de decisão informada, né? Que a gente vê que é muito importante. Facilitar toda a comunicação intrafamiliar, porque muitas vezes eles vêm com um diagnóstico, já está estabelecido, e eles não entenderam se tem risco de ocorrência, recorrência na família. Então, assim, isso aí é o cerne do aconselhamento genético, né? O teste é super importante, né? Explicar para ele. Então, assim, a gente precisa dessa parte educativa para acompanhar toda essa adaptação a um diagnóstico se vier e a frustração se não vier também, né? Então, assim, acho que é importante a gente mostrar, né, com esses exemplos, o significado do aconselhamento genético, que é muito maior do que só o diagnóstico. E existe uma questão também de toda tecnologia, quando ela chega, ou ela tem mais acesso, ou as pessoas têm mais acesso a ela, que há uma super expectativa e um entendimento, e isso do seu paciente, né, que você passou por você e você viu ele frustrado por não ter o resultado, ele também é bombardeado por isso, mas o médico dele, às vezes, também é bombardeado por isso, de que o teste genético vai, de fato, chegar a todo e qualquer resultado e vai prever o futuro e vai... E, gente, genética é uma ciência em pleno andamento. A gente tem conhecimento agora, né, sobre muita coisa e tem muita coisa que não se sabe ainda. Então, na prática, o que isso quer dizer? Existem profissionais que estão utilizando-se da tecnologia para vender promessas e vender serviços que não são, repito, não são de utilidade clínica, e esses profissionais que vendem isso não são exclusivamente médicos ou não médicos. Há médicos e há não médicos vendendo testes genéticos com promessas infinitas. Acho que esse seria um foco interessante de combate, né? E por isso que esse consenso e essa discussão precisa ser realizada por profissionais sérios dos campos profissionais diversos, médicos, enfermeiros, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, para a gente ter um entendimento de que a genética ela ajuda muito e a gente quer levar isso, a parte que ela ajuda e a evolução dessa ajuda para todos os pacientes que precisam,
sem que também a sociedade use esse artifício para vender tudo de qualquer jeito para qualquer pessoa, olhando não como alguém que vai usufruir de uma utilidade clínica daquilo, de uma utilidade de saúde daquilo, e sim como um mero consumidor. E aí essas fragilidades e esses ruídos, eles talvez deveriam ser o nosso maior alvo de discussão nesse momento, e a gente se unir, né, pela boa qualificação ao entender os papéis e ao entender os limites de todos. Perfeito. Né? E, professor Michel, você, né, com essa fala, eu me lembrei até de um caso, assim, que uma vez um teste genético para um painel para câncer hereditário deu negativo, e a paciente veio e trouxe e falou assim: que bom, estou livre, nunca terei câncer, né? Então, assim, porque talvez na cabeça dela, ou aquela, né, veio a promessa de que um teste vai resolver todos os problemas, ela está livre, né? Porque deu negativo ali. Então, assim, é por isso que a comunicação é muito importante, né? Assim, o aconselhamento, que foi, né? Eu gosto de falar bastante, eu gosto de conversar, então, assim. Acho que o meu caminho, me apaixonei pelo aconselhamento genético justamente por isso, para a gente conseguir reunir famílias, organizar tudo isso. E aí, com o tempo, a gente vai vendo que o diagnóstico, né, ele é um evento, e o aconselhamento genético é todo o processo. Então, assim, acho importante a gente ver esses casos e trazer para as pessoas entenderem um pouquinho as diferenças das atuações das profissões, né, sem querer entrar na seara de ninguém, assim. Professora Regina, acho que um ponto de discussão importante é sobre a formação dos profissionais hoje no Brasil, né, que vão atuar no contexto de aconselhamento genético multiprofissional. A sua trajetória profissional ali na coordenação do mestrado profissional em aconselhamento genético na USP, acho que traz uma visão sobre esses requisitos de formação dos profissionais. Queria que você comentasse um pouco para a gente. Bom, para entender o nascimento do mestrado profissional em aconselhamento genético no Instituto de Biociências da USP, que forma biólogos na graduação, precisa pensar um pouco na história. Tá? O Instituto de Biociências da USP, em 1967, já tinha docentes, um biólogo, um médico e biólogo, que começaram as atividades de aconselhamento genético e pesquisa em genética humana. E o serviço de aconselhamento genético, que começa por volta de 1967, começa a acolher famílias com doenças genéticas e uma atividade regular que se estende até os dias de hoje. Com o passar dos anos, a gente observou que muitos jovens que faziam mestrado acadêmico em genética conosco na genética humana acabavam se dedicando a atividades profissionais de aconselhamento genético ou de análises citogenéticas, citogenômicas e genômicas, que essas pessoas, na verdade, elas não estavam interessadas numa carreira acadêmica, muitos não se interessavam pelo doutorado, mas eles estavam buscando um aprimoramento profissional, um corpo de conhecimentos e um treinamento que fizesse com que eles exercessem melhor essa atividade. Então, foi dessa ideia que nasce o mestrado profissional em aconselhamento genético, que foi aberto em 2015, numa era em que a genômica, os primeiros exames de exoma começaram laudos surgiram no Centro do Genoma Humano, lá no IBUSP, por volta de 2012, 2013, se eu me recordo bem, que a gente começou a sequenciar exoma, e justamente para atender esse desafio, a gente pensou que um mestrado acadêmico voltado para formar pesquisador não era o caminho ideal, que a gente tinha que pensar num mestrado voltado para fornecer um arcabouço teórico de genética humana e genômica, suficiente para isso, e oferecer uma experiência de prática no serviço de aconselhamento genético, colocando esses estudantes em contato com essa atividade, preparando para aqueles que fossem fazer essa atividade no futuro. Então, esse é a razão histórica do nascimento do mestrado profissional. Cumpre destacar que o modelo seguido, na verdade, é o mesmo modelo que segue desde os Estados Unidos, que adota esse modelo em 1969, né, do mestrado da Sarah Lawrence, e a Europa também, em que vários países formam seus aconselhadores genéticos por meio de mestrado, especialmente focado para essa atividade. Inclusive, com vários países tendo como um requisito mínimo
para essa atuação um mestrado. E o entendimento que se tem fora do Brasil, que eu acho que a gente deveria ter aqui, é que realmente nenhum profissional da saúde recém-formado, quer biólogo, quer enfermeiro, quer psicólogo, seja lá o que for, ninguém com o seu diploma de graduação está plenamente habilitado para essa atividade. Perfeito. Todo mundo precisa de complementações para atuar nessa área. Os enfermeiros têm enorme qualidade de trabalhar na sua graduação a relação com o paciente. Os biólogos têm a enorme qualidade de ter conhecimentos muito aprofundados de genética, biologia, genômica, evolução. Mas todo mundo precisa de complementação. Então, a ideia do mestrado profissional veio justamente para prover, nos moldes do que se tem na Europa e nos Estados Unidos, uma formação que não é voltada para a pesquisa acadêmica, mas para dar esses recursos para que as pessoas possam atuar com o devido conhecimento, com o devido treinamento. E com treinamento riquíssimo, né? Com disciplinas que abordam aí de ponta a ponta as exigências técnicas que esses profissionais vão requerer aí para a sua atividade, desenvolvimento de projetos e pesquisas aí também pertinentes ao escopo de trabalho junto ao aconselhamento genético, imersão nos ambulatórios. Enfim, eu acho que é preciso conhecer essa trajetória e o quão rica também ela é para a comunidade, principalmente, né, dedicada à formação desses profissionais que hoje estão no mercado e que passaram ali pela USP. Bom, pessoal, já cursando aqui para o fim desse podcast, eu queria colocar, então, um ponto para a gente fechar aqui essa nossa discussão. Eu acho que ficaríamos aqui, né, o dia inteiro discutindo sobre isso. Eu acho que é um tema que ele precisa ser levado com transparência, ética e uma discussão de forma harmônica, né? Eu acho que para a gente entender a visão aí dos diferentes profissionais, a atuação multidisciplinar, né? Então, assim, o biomédico, o biólogo, os farmacêuticos, enfermeiros e todos os profissionais aí que têm esses requisitos técnicos de formação para seguirem nessa atuação multiprofissional. E nós vimos aí que as discussões foram calorosas nos últimos tempos. E eu queria colocar aqui um ponto para a gente fechar, né? Então, como vocês enxergam alternativas para que a gente evite essas polarizações e os ruídos conceituais? Bom, acho que se eu puder fazer uma rápida introdução e já passar o microfone, mas eu acho que há primeiro, acho que tem que ter esse entendimento que tudo que a gente está planejando aqui é em prol de ter mais acesso, né, a pessoas que precisam do serviço, do processo de aconselhamento genético, chegarem nele. Então, acho que esse primeiro ponto. Segundo ao entender que há um processo, e que é um processo que tem etapas que podem ser realizadas por diferentes profissionais, entender quais são as qualificações necessárias. Então, se a gente entende isso, quais são as competências? Preciso que a pessoa entenda de conceitos fundamentais em genética e genômica antes de começar a fazer uma análise de um exoma diante de uma hipótese diagnóstica. Ótimo, porque se a gente chega nesse consenso, a gente pode preparar os cursos de residência multiprofissional, preparar nossos cursos, como os cursos dentro do nosso mestrado profissional, cursos externos, né, voltados para chegar nessas competências. Perfeito. E aí essas pessoas bem formadas, e aí qual é o medo, talvez, né? O que motiva, talvez, essas discussões? É o medo da baixa qualidade. Então, vamos colocar crivos mais para cima. Então, vamos exigir mais dos nossos treinamentos. Perfeito. E vamos, né, fazer esse crivo lá em cima. Se esse crivo está lá em cima e todo mundo pode trabalhar junto, cada um fazendo um pouquinho do processo, eu acho que isso tranquiliza e reduziria, na minha visão, eventuais polarizações. Ruídos e polarizações, vamos lá. É público, né, para a comunidade, e causou alguma surpresa uma manifestação da Sociedade Brasileira de Genética Médica claramente se opondo
a implementação de residências multiprofissionais para a formação de profissionais para aconselhamento genético. E, de certa forma, isso causa alguma surpresa, porque a própria Sociedade Brasileira de Genética Médica participou, alguns anos atrás, da redação de um documento que era uma proposta, uma grade, uma estrutura de residência multiprofissional que foi encaminhada ao Ministério da Saúde e que inspirou esta abertura, essa oportunidade que está surgindo agora para se submeterem propostas de residência multiprofissional. Causa surpresa a polêmica toda por alguns motivos. Primeiro, eu acabei de dizer que no mundo todo a formação do profissional por meio de mestrados é considerada razoável, aceitável, boa. Nós temos um mestrado profissional que não acho que seja perfeito, mas que tem tentado cumprir essa função. A ideia da residência multiprofissional com 60 horas, com imersão total, com aluno bolsista dedicado integralmente, a mim parece o cenário ideal para lutar por essa formação de qualidade, para subir realmente os padrões e a gente ter profissionais muito bem formados. Então, de certa forma, essa oposição causa surpresa, porque, na minha opinião, o cenário de residência multiprofissional é um cenário ideal para essa formação em serviço. Pois bem, Thalita sabe que eu faço parte do conselho da Esplagem, né, que é a Sociedade Latino-Americana de Aconselhamento Genético, e também causou a eles muita surpresa a oposição. E, inclusive, a surpresa de que a carga horária de uma residência é superior à de um mestrado. Fala, puxa, mas é uma coisa que parece ser tão boa, então, por que tanta oposição? Então, realmente causa alguma surpresa essa reação. Eu acho que a gente só vai sair disso no dia que a gente deixar de pensar no tema pensando em quem vai ter mais emprego, quem vai ter menos emprego, quem vai ganhar mais ali ou quem vai ganhar menos aqui. E se a gente for pensar do ponto de vista ético, qual é o melhor para o paciente? Em que situação que o paciente vai tirar o melhor benefício de um processo de aconselhamento genético? Também tem literatura internacional a respeito disso, mostrando que a figura do aconselhador genético no ambiente da clínica de genética, olhando sob o ponto de vista multiprofissional, que ele melhora significativamente a qualidade do processo. Tá? Eu acho que existe literatura demonstrando isso. Então, a gente tem que pensar no melhor, no máximo benefício do paciente, para discutir o tema. Sempre, né? Bom, pessoal, então chegamos ao fim desse podcast e hoje nós reforçamos que o aconselhamento genético vai muito além de exames, de resultados. Ele é um processo de escuta, de acolhimento e de construção conjunta nas decisões. Em um contexto multiprofissional, cada olhar da genética médica, da biologia, da enfermagem, da biomedicina, da psicologia, do serviço social e de tantas outras áreas amplia o cuidado e fortalece o suporte às pessoas e famílias. Porque falar de genética é, acima de tudo, falar de histórias, de escolhas e de futuros possíveis. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas, profissionais da saúde que também acreditam na força do trabalho em equipe. E lembre-se, informação de qualidade, ética e empatia caminham juntos no cuidado ao paciente e em saúde. Obrigada.